Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema, olha, que é quase metade do nosso corpo e faz muito mais do que a gente imagina, né? O sistema muscular. Pois é, Além de mover a gente, ele opera ali quietinho em funções vitais. exatamente. É um universo assim incrível. Vamos dar uma olhada nos blocos de construção, os tipos de músculos e entender o que eles fazem de essencial no corpo. Uhum, E desvendar aquelas propriedades que permitem toda essa dinâmica de força, de movimento. parece bastante coisa. Para a gente começar a organizar, quais são essas categorias básicas de músculos que a gente tem? Basicamente, são três tipos principais. Primeiro, o músculo estriado esquelético. Esse é aquele que a maioria pensa quando fala em músculo, sabe? Sim. Ligado aos ossos, responsável pelos movimentos que a gente controla, tipo andar, digitar, levantar um peso. Essa aparência estriada com faixinhas vem da organização das fibras dele. Ah, o músculo da academia, digamos assim. E os outros tipos, como é que eles funcionam? Aí entram os que a gente não controla diretamente, os involuntários. Tem o músculo estriado cardíaco, que, olha, só existe no coração. Só no coração? Isso. Ele também tem as estrias, mas a contração dele é rítmica, automática. O coração tem o próprio ritmo, né? Não depende do nosso comando consciente. Faz sentido. Imagina ter que pensar para fazer o coração bater. E o terceiro tipo, qual é? É o músculo liso. Como o nome já meio que entrega, ele não tem essa aparência estriada. Liso, sem estrias. Exato. A gente encontra ele formando a parede de órgãos ocos, estômago, intestino, bexiga, útero e também nos vasos sanguíneos, por exemplo. Ah, tá. As contrações dele também são involuntárias e, nossa, super importantes para funções como a digestão. Sabe aquelas ondas que empurram a comida? O peristaltismo. Sei, sei. Ou então para controlar o fluxo de sangue ajustando o diâmetro dos vasos. É ele que faz isso. Entendi a divisão. Então, esquelético para o movimento que a gente quer fazer, cardíaco para o coração que não para e o liso para o trabalho interno dos órgãos. Pensando nessa variedade toda, quais são as grandes funções do sistema muscular como um todo? Olha, dá para agrupar em umas 4 funções principais. A mais óbvia, que a gente já falou, é a produção dos movimentos do corpo, né? Os esqueléticos puxando os ossos. Certo, essa é a mais visível. Imagino que a segunda tem a ver com esse trabalho interno, do cardíaco e do liso. Precisamente. A segunda função é mover substâncias dentro do corpo. O coração bombeando sangue é o grande exemplo, claro. Uhum. Mas também o músculo liso empurrando o alimento pelo sistema digestório, a urina pela bexiga, até controlando o fluxo de ar nas vias respiratórias. Faz todo sentido. E além de mover o corpo e o que está dentro dele, o que mais? Tem uma função que talvez a gente não pense tanto: estabilizar as posições do corpo e regular o volume dos órgãos. Como assim? Os músculos esqueléticos, mesmo parados, têm contrações contínuas que mantêm nossa postura, sabe? Seja em pé, sentado. É, pra gente não desabar. Exato. E, de forma parecida, anéis de músculo liso, que são os esfíncteres, controlam a saída de conteúdo de órgãos como a bexiga ou o estômago. Eles evitam vazamentos, né? É uma função de suporte, de contenção. Interessante essa ideia da contração para manter tudo no lugar, o corpo e o conteúdo dos órgãos. E qual seria a quarta função essencial? Essa é bem importante. A geração de calor, a termogênese. Calor? Como assim? A atividade muscular, principalmente a contração dos músculos esqueléticos, gasta energia, né? ATP? E libera calor como um subproduto. Uhum. Isso é fundamental para manter a temperatura do nosso corpo estável. E olha que interessante. Em algumas situações, tipo muito frio ou exercício intenso, até 85% do calor do corpo pode vir dessa atividade muscular. 85%. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. É por isso que a gente esquenta quando faz exercício ou treme de frio, o corpo está tentando gerar calor. Entendi. Mostra como o músculo é tipo um aquecedor interno também. E o que permite ao tecido muscular fazer isso tudo? Mover, bombear, estabilizar, aquecer? Quais são as características dele? São 4 propriedades-chave assim, do tecido muscular. A primeira é a excitabilidade elétrica. Excitabilidade. Isso é a capacidade de responder a certos estímulos, principalmente um sinal nervoso gerando um sinal elétrico próprio, o potencial de ação. É o start, sabe? O gatilho para tudo acontecer. Entendi.
E depois do estímulo, o que vem? Aí vem a contratilidade. É a habilidade única do músculo de se encurtar, de contrair mesmo quando ele é estimulado. É isso que gera força e produz o movimento. A ação em si, certo. E as outras duas propriedades, quais são? A extensibilidade, que é basicamente a capacidade do músculo de ser esticado, de se alongar além do seu comprimento normal, sem se machucar. Pensa no músculo oposto, né? Enquanto um contrai, o outro tem que esticar. Ah, verdade. E a última? E, por fim, a elasticidade, que é a capacidade de voltar à forma e ao comprimento originais depois de ter sido contraído ou esticado. É tipo um elástico. Ele estica, Extensibilidade, isso, e depois ele volta. elasticidade. Entendi a diferença. Exato. Perfeito. Então, só para recapitular, a gente tem os músculos esquelético, cardíaco e liso, cada um com seu controle, sua localização. Eles fazem 4 coisas essenciais: movimento do corpo, movimento interno, estabilização e produção de calor. E tudo isso funciona por causa de 4 propriedades: excitabilidade, contratilidade, extensibilidade e elasticidade. Ufa, uma visão geral bem clara, né? Sim, acho que cobrimos os pilares, né? Entender esses conceitos é a base para depois a gente poder aprofundar em como tudo funciona lá no nível micro. A dança das proteínas, actina, miosina, o papel do cálcio como gatilho, o ATP como combustível para cada contração. Uhum. Essa maquininha celular é que, no fim das contas, permite toda essa versatilidade que a gente vê. E talvez o ponto para a gente pensar um pouco mais seja justamente esse, né? Como é que a organização desses elementos básicos, que se repetem em centenas de músculos de formas e tamanhos tão diferentes, desde um músculo minúsculo da face até o quadríceps da coxa, que é super potente, como tudo isso se coordena para gerar essa variedade imensa de movimentos humanos, do mais sutil ao mais explosivo. Exatamente. Pensar na coordenação neuromuscular que existe por trás de um simples gesto, o mesmo como o músculo se adapta com o treino. Isso revela uma complexidade que vai muito, muito além dessa introdução que fizemos. É um campo onde sempre tem mais para descobrir sobre essa engenharia biológica fantástica. Olá! Já parou para pensar que, nossa, quase metade do nosso peso, uns 40% por aí, é músculo esquelético? É impressionante, né? Uma parte enorme do nosso corpo. Exato. E responsável por cada movimento. Mas como essa massa toda funciona, sabe? E mais intrigante ainda, como ela se adapta e responde ao que a gente faz no dia a dia. Boa pergunta. Hoje a gente vai mergulhar nas informações de um documento bem detalhado, o muscular.pdf, para tentar entender a essência do sistema muscular. Certo. O objetivo é descobrir os segredos por trás da força, da fadiga e dessa capacidade incrível de adaptação dos nossos músculos. Prontos? Vamos lá. Bom, existem 3 tipos de músculos, né? Mas o nosso foco hoje vai ser o esquelético, aquele que a gente controla, conscientemente, digamos assim. Isso. E que se liga aos ossos, geralmente por tendões. Exato! E pensando no básico, temos músculos que dobram uma junta, são os flexores, tipo o bíceps, né? Aham. E os que esticam, os extensores, como o tríceps. Eles trabalham em dupla, um contrai enquanto o outro. Relaxa. É o princípio antagônico. Um faz, o outro permite. Isso. E olha, a beleza está em como eles são construídos por dentro. É fascinante. Como assim? Imagina feixes de fios bem fininhos. Essas são as fibras musculares. São células compridonas com vários núcleos. Vários núcleos? Nossa. Sim, e dentro delas temos estruturas ainda menores, as miofibrilas. Aí que a mágica acontece, é o coração da contração. Miofibrilas, ok. Nessas miofibrilas, as proteínas-chave são a actina e a miosina. Pensa na miosina como se fossem pequenos motores, sabe? Motores? Tipo isso, que querem agarrar e puxar os filamentos de actina. Esse puxão coletivo de várias miosinas ao mesmo tempo é o que encurta o músculo. Ah, entendi. É um design, assim, incrivelmente eficiente para gerar força. Puxa. Então é como se fossem milhares de minúsculos cabos de guerra acontecendo lá dentro. Exatamente. É uma ótima analogia. Mas o que dá o sinal para começar? Tipo,
o já desse cabo de guerra. E a energia para puxar vem de onde? Boa. O sinal vem de um nervo motor. Chega um impulso elétrico, sabe? Certo, do cérebro ou da medula. Isso. Esse impulso elétrico se espalha e causa a liberação de cálcio dentro da fibra muscular. Ele ficava guardado num reservatório interno, o retículo sarcoplasmático. Cálcio, ok. E o cálcio funciona como uma chave, literalmente. Ele se liga a outras proteínas, a troponina e a tropomiosina, que estavam ali bloqueando a interação entre actina e miosina. Ah, então elas tampavam o lugar onde a miosina ia pegar. Exatamente. Com cálcio, o bloqueio sai. Aí a miosina pode se ligar na actina. Entendi. E a energia, o combustível? Aí entra o famoso ATP. A miosina usa a energia do ATP para mudar de forma, fazer aquele puxão na actina e depois se soltar, pronta para o novo ciclo. É um processo que continua enquanto tiver sinal, ou seja, cálcio, e combustível, o ATP. Se faltar um dos dois, A contração para. Entendi. O cálcio destrava e o ATP dá a força. Faz sentido. exato. E é verdade que nem toda fibra muscular é igual. Isso talvez explique por que algumas pessoas têm mais explosão e outras mais resistência, né? Com certeza. É aí que entra outra parte fascinante. Temos basicamente dois tipos principais de fibras. Quais vão? As do tipo 1 são as, digamos, maratonistas. Elas contraem mais devagar, usam muito oxigênio, por isso tem mais mioglobina, que dá uma cor mais avermelhada, sabe? O famoso músculo vermelho. Ah, por isso. E elas resistem bem à fadiga. São cruciais para a postura, para atividades de longa duração. E as outras? As do tipo 2 são as velocistas. Contraem rápido, geram muita força, mas cansam mais depressa. Ótimas para atividades de explosão, tipo um sprint ou levantar-peso. Interessante. E o mais legal é que nossos músculos são plásticos. Com o treino, a gente pode influenciar um pouco as características dessas fibras, melhorar a resistência ou a força. Que incrível! Quer dizer que o treino muda a fibra por dentro. Sim, adapta o metabolismo, a estrutura, é uma adaptação constante. Tá. E conectando isso ao controle, como o cérebro comanda tudo isso de forma organizada? Bom, através das unidades motoras. Pensa assim, um único neurônio motor é tipo um chefe de equipe, Certo. e ele controla um grupo específico de fibras musculares. Se o cérebro quer um movimento delicado, tipo pegar uma caneta, ele ativa unidades motoras pequenas, com poucas fibras. Ah, para ter precisão. Exato. Agora, para um movimento potente, tipo levantar algo pesado, ele recruta unidades maiores, com centenas ou milhares de fibras. E também pode aumentar a frequência dos sinais elétricos que envia. Nossa, um controle bem refinado, então. Muito. É um controle graduado. E ainda temos os reflexos, né? Aquelas respostas automáticas, super rápidas, que nem precisam ir até o cérebro consciente para acontecer. Tipo, tirar a mão do fogo. Verdade, o reflexo patelar também. Isso. E toda a coordenação complexa para andar, correr, isso exige uma integração enorme de várias áreas do sistema nervoso central. Medula, tronco encefálico, cerebelo, córtex. Uau! Então, o que a gente leva disso tudo? Para resumir, nossos músculos são estruturas super organizadas, né? Sim, muito. Com um mecanismo de contração super engenhoso, baseado nessas proteínas que deslizam a actina e miosina. Movidas a cálcio e ATP. Isso. E que temos fibras diferentes para tarefas diferentes e elas podem até se adaptar com o treino. E tudo isso regido por um controle neural preciso, desde o reflexo mais simples até o movimento mais complexo. Exatamente. E olha, a gente vê isso o tempo todo no dia a dia, né? A sensação de músculo cansado depois de um exercício. Sim, a fadiga. A força que a gente ganha com treino, a coordenação que a gente precisa para simplesmente ficar em pé. Tudo isso é reflexo direto desses mecanismos que a gente conversou. Mostra como corpo e mente estão totalmente integrados no controle do movimento. Perfeitamente. Fascinante! E para a gente pensar um pouco mais, o material menciona uma coisa chamada fadiga central. Uhum, sim. A ideia de que o cérebro pode meio que nos desligar, sabe? Dar o sinal de cansaço antes do músculo realmente chegar no seu limite físico total. É um conceito importante. A percepção de esforço, a motivação,
Tudo isso influencia. Pois é, e isso deixa uma pergunta no ar, né? Será que o maior limite para o desempenho do nosso corpo não estaria, na verdade, na nossa própria mente? Até onde a gente acha que pode ir versus onde o corpo realmente poderia chegar? É uma ótima reflexão. O fator psicológico no desempenho físico é, sem dúvida, gigantesco. Fica aí para a gente pensar.